O que a Bíblia insinua, mas não explica? O silêncio de Deus entre as linhas. Há momentos na Bíblia em que Deus não fala diretamente, não ordena, não explica, mas algo espiritual está acontecendo por trás do silêncio. E esse silêncio não significa ausência, significa propósito. A Bíblia revela muito mais pelo que não diz do que pelo que diz de forma explícita. O silêncio que antecede o chamado de Abraão, o período entre Malaquias e Mateus, os dias em que Jesus nada respondeu diante de Pilatos. Esses momentos insinuam algo profundo. Deus trabalha em planos ocultos que só entendemos depois. Muitos pensam que Deus só age quando fala, mas a Escritura insinua que Ele age ainda mais quando se cala. Esse silêncio provoca transformação, molda caráter, testa fé. O silêncio de Deus é um código espiritual que separa quem busca explicação de quem busca intimidade. Ele não explica para curiosos, mas revela para quem persevera. O que está escondido não é ausência, é convite. Entre uma página e outra, Deus está dizendo: estou trabalhando, mas você só verá depois. O mistério dos anjos que observam a humanidade. A Bíblia afirma que anjos aparecem, lutam, protegem, anunciam, ministram, mas também observam. Essa é uma das afirmações mais misteriosas das Escrituras. Eles veem nossos atos, testemunham nossas decisões, acompanham nossa caminhada espiritual. O livro de Hebreus fala de uma grande nuvem de testemunhas, e Pedro afirma que os próprios anjos desejam contemplar coisas que Deus revela aos homens, mas nunca explica como eles observam quando nos veem ou porque certos eventos celestiais dependem da fé humana. É como se o mundo espiritual estivesse muito mais presente do que nossos olhos conseguem perceber. Cada oração, cada batalha emocional, cada passo de fé é assistido. E isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Sua vida é uma história sendo vista no céu. O que você faz ecoa em dimensões que não entende completamente. A Bíblia insinua, mas não detalha. Há muito mais acontecendo ao nosso redor do que percebemos. A lei do retorno espiritual que a Bíblia não nomeia. A Bíblia nunca usa a expressão lei do retorno, mas ela está por toda parte. O que o homem planta, isso certamente colherá. A medida que você usa para medir será usada com você. O perdão que você dá é o mesmo perdão que recebe. Os talentos que multiplica aumentam, os que enterra desaparecem. A Bíblia dá pistas dessa engrenagem espiritual, mas nunca descreve completamente como ela funciona. E isso é proposital. Deus quer que o homem viva pela consciência e não apenas pelo cálculo. Muitos vivem colhendo tempestades que plantaram com palavras, atitudes, escolhas não curadas. Essa lei silenciosa acompanha cada ser humano, independente de crença. Não é vingança divina, é um princípio universal. É como gravidade espiritual. A Bíblia não explica todos os mecanismos porque não é sobre compreender, é sobre temer. Ele não detalha o processo, mas deixa claro o resultado. Nada do que fazemos deixa de voltar. O tempo de Deus que não segue a lógica humana. O tempo é um dos maiores mistérios da Bíblia. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Mas para o homem, 1 minuto em aflição parece uma eternidade. A Bíblia insinua que o tempo divino não se mede em horas, mas em propósito cumprido. Deus pode acelerar processos, retardar saídas, prolongar portas fechadas, antecipar milagres, inverter ordens naturais, tudo sem explicar a razão. Ele não está preso ao nosso relógio, e isso é o que mais testa a nossa fé. Ele permite períodos de espera que nos transformam mais do que a própria bênção. Ele permite atrasos que nos livram de tragédias que não vimos. Ele permite silêncios que evitam decisões precipitadas. Deus cria trechos invisíveis no caminho para amadurecer nosso interior. A Bíblia não revela todos os critérios desse tempo celestial, apenas mostra o resultado. No tempo de Deus,
nada atrasa, tudo se alinha. A batalha invisível entre anjo e demônios. Daniel orou, mas a resposta só veio depois de 21 dias, porque um principado resistiu. Essa narrativa insinua um mecanismo espiritual gigantesco que a Bíblia não explica por completo. Há guerras no céu que interferem no tempo da terra. O que você pede em minutos pode ser travado por semanas no mundo espiritual. Não é porque Deus não quer, é porque existe oposição, e essa oposição não é pequena. Existem hierarquias, estratégias, territórios, bloqueios espirituais, e tudo isso se move enquanto você ora. A Bíblia não descreve todos os detalhes para não gerar pânico nem idolatria, mas deixa claro, nada do que você ora passa despercebido. Deus envia respostas, anjos se movem, o céu se levanta em seu favor. Mesmo que você não veja nada acontecendo, há uma batalha por trás da sua fé. O que você sente como peso, desânimo, cansaço, muitas vezes é o reflexo de guerras travadas muito acima do que seus olhos alcançam. Os momentos em que Deus protege sem mostrar a proteção. Você já percebeu que a Bíblia mostra Deus livrando pessoas de perigos que elas nem sabiam que enfrentavam? O Salmo 91 fala de laços, pestes, flechas, armadilhas, coisas silenciosas e invisíveis. Há perigos que você só não enfrentou porque Deus tirou do caminho antes. Há acidentes que não aconteceram porque Ele interveio. Há enfermidades que não surgiram porque Ele bloqueou. E a Bíblia não explica como Ele faz isso. Ele simplesmente faz. Deus impede ataques que você nunca soube que existiram. Ele coloca muros onde você só vê estrada. Ele muda rotas que você pensa ser coincidência. Ele silenciosamente remove pessoas, corta alianças, fecha portas que destruiriam seu futuro. A maior parte do cuidado de Deus é invisível. A Bíblia insinua que o livramento é muito maior do que percebemos, mas não detalha os mecanismos, porque você não precisa temer o que Ele já venceu por você. O propósito oculto das provações. Há dores na Bíblia que não fazem sentido até que o propósito aparece depois. José foi vendido, traído, esquecido, mas nada disso foi explicado no caminho. Jó perdeu tudo sem receber motivos. Paulo enfrentou prisões sem consciência plena do impacto que teria séculos depois. A Bíblia deixa claro, Deus raramente explica o que está fazendo enquanto está fazendo. O processo vem antes da revelação. A dor antecede a honra. O deserto prepara o destino. O que parece perda é, muitas vezes, treinamento. O que parece atraso é ajuste. O que parece abandono é construção. Toda provação tem um propósito que só aparece quando você está pronto para enxergar. A Bíblia insinua que o sofrimento é ferramenta, mas nunca revela o plano completo, porque fé não se constrói com explicações, mas com confiança. Deus não te deve respostas durante o processo, Ele te entrega resultados depois do processo. A mensagem escondida nos acasos da vida. Existem momentos em que a Bíblia mostra encontros que parecem coincidências, mas que mudam destinos inteiros. Ruth se encontra por acaso no campo de Boaz. Esther, por acaso, se torna rainha. José, por acaso, é vendido para o Egito, exatamente onde Deus o queria. O que parece coincidência, para Deus é alinhamento. A Bíblia nunca explica como Ele organiza os caminhos, como conecta pessoas, como cria encontros decisivos ou como desvia pessoas do mal antes que percebam. Mas ela mostra que nada é acaso para quem está no propósito. Cada pequeno detalhe, cada movimentação, cada passo aparentemente simples pode ser parte de um plano invisível. Às vezes Deus não fala, mas dirige, não aparece, mas conduz,
A vida de um servo de Deus não é governada por sorte nem por destino cego. É governada por um Deus que monta cenários silenciosos para posicionar você onde precisa estar. Ele escreve histórias com pinceladas tão sutis que só percebemos quando olhamos para trás. O peso espiritual das palavras não visto aos olhos humanos. A Bíblia afirma que a língua tem poder de vida ou morte, mas não descreve todos os efeitos espirituais que as palavras produzem. Quando Deus criou o mundo, Ele falou. Quando Jesus libertava, Ele falava. Quando profetas decretavam, céus e terra se moviam. Há uma força espiritual, acoplada à palavra humana, que a Bíblia apenas insinua. Uma palavra dita em fé abre portas. Uma palavra dita em ira destrói relacionamentos. Uma palavra dita em desânimo alimenta espíritos de opressão. Uma palavra dita em adoração atrai a presença divina. A Bíblia não revela todos os mecanismos, porque o poder da palavra é algo que funciona mesmo sem compreensão. O mundo espiritual responde ao que você diz e responde imediatamente, mesmo que você não veja. Por isso a Escritura diz: guarda a tua boca. Cuida do que sai dos teus lábios. Não se precipite ao falar. O que você pronuncia no silêncio muitas vezes tem mais efeitos espirituais do que suas ações visíveis. Os universos espirituais dentro dos sonhos. Deus sempre falou por sonhos, mas nunca explicou exatamente como esse reino funciona. José, Daniel, Salomão, todos receberam revelações profundas durante o sono. A Bíblia deixa claro que sonhos são portas, janelas espirituais, campos onde Deus comunica verdades e alerta sobre perigos. Porém, ela não detalha por que alguns sonhos vêm de Deus, outros da alma e outros do inimigo. Não explica por que alguns sonhos são simbólicos, outros literais, outros proféticos. Não mostra como o espírito humano interpreta mensagens ou porque o inimigo tenta confundir através de imagens, mas deixa claro que o sonho é território espiritual. Enquanto o corpo descansa, a alma recebe instruções. Enquanto a mente repousa, Deus fala verdades que você não escutaria acordado. Sonhos são textos espirituais que exigem discernimento. Deus fala, mas não traduz. Ele mostra, mas exige busca. Sonhos não são apenas imagens noturnas, são códigos enviados ao coração.